Opa pessoal, muito bom dia. Vamos aqui para a nossa aula de história, certo? Duas questõezinhas só, bem facinho, tranquilidade. Vamos falar um pouquinho sobre a colonização espanhola na América, tá bom? Vamos aqui. Duas questõezinhas, né? Bem tranquilas. Primeira quer saber o que foi que aconteceu em 1519. Vamos já chegar lá. A conquista das terras astecas. Os espanhóis iniciaram a conquista das terras americanas pelas ilhas do Caribe, as quais deram o nome de São Salvador e a outra de Hispaniola. Observando os enfeites usados pelos indígenas que viviam ali, os espanhóis concluíram que havia ouro no lugar, e aí obrigou os índios a extraí-los, né? Esgotado o ouro das ilhas, eles partiram para a conquista do continente. Vamos lá, a pergunta da primeira questão. O que aconteceu em 1519? Em 1519, o espanhol Hernán Cortés desembarcou nas terras onde hoje está o México. Ele desembarcou com 508 soldados, além de cavalos e canhões. Os indígenas provavelmente estranharam aqueles homens brancos com roupas e armas de ferro e montados em seres estranhos, né? Que eles não conheciam o cavalo, que não tinha lá na época. Os espanhóis, por sua vez, também devem ter estranhado o modo de viver, divertir e a língua dos astecas. Fizemos a nossa primeira questão. A segunda quer saber o que aconteceu em 1521, né? Vamos lá. Passando o primeiro momento, os espanhóis descobriram que vários povos do Império Azteca estavam revoltados com a dominação. Entre esses povos estavam os habitantes da cidade de Tlaxcala. Os espanhóis aliaram-se então a esses povos e marcharam sob Tenochtitlan, a capital asteca naquela época. Ajudados pelos tlaxcaltecas e por milhares de outros aliados indígenas, Cortés e os seus soldados conquistaram Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, em 1521, fazendo o quê? Matando milhares de astecas, entre os quais estava o seu o imperador Montezuma. Após a conquista de Tenochtitlan, Cortés instalou-se no palácio de Montezuma e seus auxiliares ocuparam outros palácios mexicas. Aqui você vê a imagem, né? Uma cópia. A obra do artista indígena na cidade, que foi dominada, né? O homem representando a cavalo, quase no centro é Hernán Cortés. Ao lado dele estão os índios da época, né? O Império Azteca. Vamos ver só um pouco. Então, fazendo aqui a primeira e a segunda, né? Só para a gente concluir. Nunca foi uma unidade política o Império Azteca. Ele era, na verdade, um conjunto de povos com diferentes graus de subordinação aos astecas. Alguns pagavam tributos a eles, mas tinham uma relativa autonomia. Outros eles eram governados pelos astecas e outros ainda só pagavam tributos à força, quando eram vítimas de expedições punitivas promovidas pelos astecas. Nossa primeira questão, que aconteceu em 1519, já vimos aqui, e a segunda, que aconteceu em 1521.